Oi, muito boa noite. Ai meu Deus, eu tô lutando aqui com um tripé, mas eu vou ganhar. Acho que agora foi. Então, boa noite. É, como é que vocês estão? Oi pra quem tá entrando. Ai, que bom ter vocês aqui comigo hoje. E hoje eu queria falar de um assunto um pouquinho diferente com vocês do que a gente fala normalmente. Eu queria falar, eu sei que tem um pessoal, um público que me acompanha, que é um público muito ali jovem, 16, 18 anos, e que é um público que está terminando ali a escola, entrando na faculdade, e aí tem uma perguntinha que é, eu preciso sair do balé quando eu entro na faculdade? E eu sei que deve ter um povo aí, a gente tá começando o ano agora, deve ter um monte de gente que passou agora pelo Enem. Parabéns pra quem passou, pra quem não passou, acredite que vai passar, tá? Eu também já passei por isso. Então eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês, né? A gente tá fazendo agora, começando uns programas novos no canal. E um dos programas que a gente vai começar, que vai ser o primeiro episódio hoje, é o programa do Papo de Vestiário. Então é um programa em que a gente vai conversar um pouquinho sobre todos essas situações enfim, problemas e coisas do tipo que só quem é bailarina entende, só quem é bailarina passa, enfim. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre... Será que eu preciso sair do balé quando eu entro na faculdade? E aí, como é que eu cheguei nessa conclusão, né? Eu vou começar primeiro falando pra vocês que não, a resposta é não, você não precisa sair do balé quando você entra na faculdade. E como que eu sei isso? O qual eu sei isso porque eu entrei na faculdade e eu nunca parei o balé. Eu nunca saí do balé. Desde que eu entrei no balé quando eu tinha 6 anos, eu jamais saí do balé. E pra quem não sabe, eu tô pra formar na faculdade agora. Eu sou estudante de física pela Universidade de Brasília e eu tô no último semestre do meu curso e em nenhum momento dos 4 anos e meio de curso eu não parei o balé. Então, inclusive, eu consigo falar pra vocês que foi durante esses 4 anos e meio em que eu tava coincidindo balé com faculdade que foi onde eu tive os meus maiores papéis, onde eu consegui os meus maiores destaques. E tudo isso sem nunca reprovar na faculdade, sem nunca passar perrengue, até porque minha faculdade não tem recuperação. Então, assim, eu me destaquei tanto no balé quanto eu consegui manter a minha faculdade, e isso nunca foi um problema. E em que momento da minha vida isso foi importante pra mim? O balé ele sempre funcionou como uma válvula de escape pra mim, sempre, desde sempre. Então, tô nervosa, vou pro balé. Tô com medo, vai pro balé. Tô com fome, vai pro balé. Tô, sei lá, ansiosa, vou pro balé. Então, mesmo quando eu tava na faculdade, os momentos em que eu tava mais tensa, em que eu tava com mais problemas, em que eu tava mais preocupada, o balé me salvava muito nesses momentos, porque eu conseguia ir e desligar a minha cabeça dos meus problemas e focar só naquilo. Então o balé me ajudava muito em relação ao controle da ansiedade. Óbvio que o balé me traz algumas ansiedades relacionadas a outras coisas, mas relacionadas ao balé, mas em relação ao restante da minha vida, em relação a quando, sabe, problemas de faculdade, nota, professor, tarefas, trabalhos, tudo isso, o balé tirava as minhas preocupações e fazia eu me sentir muito mais calma, muito mais tranquila em relação a isso. Então o balé me ajudou muito em relação ao controle de ansiedade. E também me fez muito crescer no mundo da dança, né? Foi um momento muito importante porque foi um momento que eu cresci muito. Então, foi um momento em que eu comecei a ter mais destaque, em que eu comecei a melhorar muito a minha técnica. Eu me tornei professora e eu comecei a realmente ter outra visão das coisas, porque querendo ou não, a universidade traz uma visão mais madura do mundo pra gente, né? Querendo ou não. Porque a gente começa a ter convívio com outras pessoas, com outras realidades totalmente diferentes e fora daquele mundinho que a gente está acostumado de ensino médio. Então, a universidade me trouxe visões de mundo novas e muito boas. E isso serviu também para que eu amadurecesse como pessoa, como bailarina, como tudo. Então esse combo de balé e faculdade, por mais doido que seja, muitas vezes, ele valeu muito a pena. Eu sofri muito com os dois em alguns momentos, isso eu não posso negar, mas
é uma coisa que vale muito a pena, porque quando você quer se desligar do balé, você tem outra coisa pra fazer. Mas quando você quer se desligar da faculdade, você também tem outra coisa pra fazer. Eu não vivi nem só de um, nem só do outro. Eu sempre vivi dos dois. E isso pra mim foi uma coisa muito importante durante esses 4 anos e meio de curso. E o que eu acho que as pessoas mais erram em relação a isso é que as pessoas nem tentam conciliar com o balé. Então, assim, elas acham que realmente uma coisa impossibilita, exclui a outra necessariamente. Que não é verdade, a gente já sabe que isso não é verdade, né? Então, as pessoas normalmente nem tentam, elas passam e elas falam, caramba, agora já era e eu vou ter que me dedicar exclusivamente àquilo e eu nunca mais vou conseguir fazer balé porque a faculdade. Caiu o balé, sabe? Se aquilo é uma coisa importante pra você, não é uma coisa que você tem que largar de mão de primeira, assim. É uma coisa que você pode ir trabalhando, é uma coisa que você tem que ir trabalhando, na verdade, né? Que a gente aprende a conciliar. Simplesmente é uma questão de organização. O maior segredo para você conciliar essas coisas é uma organização bem feita. Então, se você não se organiza direito e você não sabe muito bem como conciliar as coisas, você não vai conseguir se organizar para isso e as coisas não vão dar certo. Então, desde o início, a chave principal para que eu conseguisse conciliar sempre a faculdade, que eu faço uma faculdade de física, não é educação física, é física mesmo. Então, para eu conseguir conciliar uma faculdade que não é uma faculdade fácil, né, uma coisa que sempre me exigiu muito, com uma coisa também que é o balé, que também é uma coisa que sempre me exigiu muito, a chave para isso sempre foi organização. Se eu não me organizar, se eu não soubesse dividir os horários de cada coisa, as coisas nunca iam dar certo. Nunca. E eu tive muito medo desde o início de que eu tivesse que parar. De que eu tivesse que realmente em algum momento desistir do balé, porque são inúmeras as histórias que a gente ouve de eu tive que parar o balé, eu tive que largar o balé, não estava mais dando certo, eu tinha que parar o balé, eu tinha que me dedicar à faculdade, mas o balé sempre foi muito importante pra mim, o balé sempre foi uma das partes principais da minha vida, uma coisa que eu nunca abri mão, e não era uma coisa que eu abriria mão porque eu estava na faculdade. Entendem? Tipo, por mais que a faculdade fosse uma coisa importante também e que eu quisesse fazer, também era uma coisa, o balé também era. Então eu não tinha essa opção na minha cabeça de abrir mão de uma coisa para outra, né? E uma faculdade puxada, difícil, sendo que o balé também era uma faculdade puxada, difícil. E aí, ao mesmo tempo que eu não queria decepcionar minha mãe, porque era uma coisa que ela me cobrava, eu também não queria decepcionar a mim mesma, porque eu sabia que se um momento eu saísse, eu sabia o quão difícil ia ser voltar, né? Eu tinha certeza que ia ser muito mais difícil eu voltar depois. E eu tenho muitos amigos que passaram na faculdade e nunca mais voltaram pro balé. Eu acho que da época que eu entrei, por exemplo, que eu mudei de escola e que eu entrei e que o povo começou a passar na faculdade também, nossa, eu acho que muito mais da metade que estudava comigo naquela época, depois que passou pra faculdade, nunca mais voltou. Então, eu sei que as pessoas, elas saem e elas não voltam, ou por não sentirem falta, porque talvez aquilo não fosse uma, assim, big deal pra elas, não fosse uma coisa tão importante assim, ou talvez porque elas realmente só não conseguiram conciliar. E às vezes elas não conseguem conciliar porque elas não tinham uma organização bem feita, vamos dizer assim. E aí é muito fato de que a gente sai e a gente começa, né? Porque normalmente a gente tem aquele tempo da semana que é dedicado pro balé. E quando a gente abre mão e que a gente pega esse tempo que era do balé e a gente começa a enfiar outras coisas, a gente conseguir criar tempo de novo na nossa rotina para enfiar o balé de novo é muito difícil. É muito difícil. Porque você já ocupou com outras coisas e o seu corpo vai entrando em outro ritmo e perde o ritmo do balé e você vai, sabe, entrando naquela coisa meio assim. Então, até você criar coragem, criar motivação para voltar de novo, para começar o balé, é muito difícil, sabe? Não é uma coisa simples. Então, a maioria das pessoas que saem não voltam.
E se voltarem, voltam muito tempo depois de muito tempo, e aí o ritmo não vai mais ser o mesmo, né? Não que esteja errado você voltar depois. Se você voltar, inclusive, maravilhoso, né? Mas o ideal é que você não saia, né? E por que manter o balé é importante? Por que o ideal é você não sair? Porque eu acho que é importante você ter coisas para fazer fora da faculdade. Geralmente é muito comum, né? A gente entra pra faculdade e a gente começa a se dedicar 100% para aquilo. Por quê? Porque é um curso que você que escolheu, é uma coisa que você tem interesse, provavelmente vai ser, né, a sua profissão, vai ser o que você vai ganhar dinheiro, e normalmente o balé não é esse meio, né? O balé é uma coisa que tá ali, que a gente gosta, que a gente fica feliz em fazer, mas geralmente, para a maioria das pessoas, o balé não é a parte principal. E tá tudo bem. Normalmente a parte principal vai ser aquilo que você vai estudar na faculdade, que você gosta de fazer e que você precisa dedicar aquilo para ser um bom profissional. Certíssimo. Agora, eu julgo ser muito importante você ter uma coisa paralela à faculdade. Por quê? Por causa daquilo que a gente falou antes, né? Se você tem uma coisa de válvula de escape para aliviar a sua cabeça, para tirar a tensão, é muito melhor. Porque se você tá 100% do tempo focado em faculdade, focado em nota, focado em professor, focado em trabalho, que horas que você vai ter uma diversão? Que horas que você vai ter uma coisa para relaxar a sua cabeça? Que horas que você vai ter, sabe? A gente tem que ter outras coisas para pensar. A vida não pode ser só trabalho. Isso é um fato. Para qualquer área da vida que você for seguir, a sua vida não pode ser só trabalho. A gente tem que ter hobbies também, a gente tem que ter diversão também, a gente tem que ter essas coisas. Mesmo bailarino, se você é um bailarino, a sua profissão é dançar, você tem que ter outros hobbies, você tem que ter outras coisas para fazer. Costurar, pintar, sei lá, você gosta de fazer cálculo, sei lá, sabe? Você tem que ter essas coisas, independente do caminho que você segue. Então, eu acho essa questão de você manter uma atividade paralela da sua educação superior um ponto muito importante. Principalmente porque na faculdade a gente começa a ter gatilhos de ansiedade que a gente não tem na época de ensino médio. Porque a pressão é muito maior. Porque é um ambiente muito diferente. É um contexto totalmente novo para todo mundo. E até a gente engrenar, e mesmo depois que a gente engrena no ritmo da faculdade, que é uma coisa muito frenética e é uma coisa que suga muito da gente, se fazer uma coisa para entrar de escape ali, você vai pro brejo, né? Então, porque o número de casos que a gente tem de estudantes universitários deprimidos, com problema de autoestima, com problemas, sabe, até problemas crônicos mesmo, depressão, coisas do tipo, são muitos casos. Porque não tô falando que a universidade é um lugar horrível, nem nada disso. Mas o que eu tô falando é, a gente não pode se deixar sugar pela faculdade. A gente não pode, tudo bem ser a sua primeira opção, tudo bem você querer ser um bom profissional, mas a gente precisa manter um nível de qualidade de vida, um nível de saúde mental. E quando a gente tem uma atividade paralela a isso, por exemplo, o balé, é bom. É bom porque você se mantém saudável mentalmente, psicologicamente, porque a faculdade é muito fácil sim, você ficar triste, você cair em depressão, é muito comum. Hoje em dia, infelizmente, é uma coisa muito comum, né? E que as pessoas fingem que não estão vendo, fingem que não acontece, mas que acontece e acontece muito. E é isso, sabe? E até porque são grupos diferentes de amigos que a gente tem. Então, por exemplo, a gente vai pra faculdade, a gente tem os amigos só da faculdade. Mas às vezes você não precisa ter só os amigos da faculdade, você pode também ter os amigos do balé. Então você começa a ter grupos diferentes de amigos. É uma atividade física, né, que é importante. É importante você se manter saudável fisicamente, mentalmente, para você manter suas taxas metabólicas e hormonais normais, né? As pessoas entram na faculdade e se dedicam tanto à faculdade que elas esquecem de cuidar delas mesmas. Então, querendo ou não, você fazer um balé, mesmo que seja 2 vezes na semana, mas seja uma aula na semana, é uma atividade física. É uma coisa que faz o seu corpo mexer, que faz seu coração bater mais forte, sabe? Bombear sangue. Isso é bom, isso é bom. A gente não pode só ficar o dia inteiro estudando, só o dia inteiro sentado, lendo livro, estudando. Isso não faz bem pra ninguém. Por mais que você ame a sua profissão, por mais que você ame o seu curso, isso não faz bem pra ninguém.
Então, é importante a gente manter uma atividade paralela. Precisa ser o balé necessariamente? Não, mas como a gente aqui tá num canal de balé, a gente vai, né, usar o balé como exemplo. E qual que é o maior benefício de você não parar o balé? É você não ter que lutar para encaixar o balé de novo na sua vida depois, né? Como a gente falou antes, a gente tem muitos exemplos de pessoas que saem e que depois não voltam, porque a gente primeiro que a gente perde o ritmo, o nosso corpo desacostuma muito, e também porque a gente ocupa o nosso tempo com outras coisas. Aí você fala assim, eu vou voltar. Mas eu vou voltar, aí, caraca, mas eu vou estar mó fora de forma. Nossa, mas eu vou estar mó ruim, sabe? Mas eu nem vou conseguir fazer as coisas direito. Ai, mas vai ser mó difícil. Ai, mas eu vou ter que fazer balé adulto. Ai, mas não sei o que. Aí você começa a inventar milhões de desculpas, milhões de empecilhos, milhões de pedras no seu caminho que não te deixam voltar. Por nenhuma razão, sabe? E aí a gente começa a tornar aquilo muito mais difícil do que poderia ser. E não tô falando que não tem problema você voltar depois. Quer dizer, não tô falando que tem problema, né? Porque não tem problema. Mas o legal aqui é a gente não precisasse parar, que a gente conseguisse conciliar. E como é que eu me organizo com isso? Como é que a gente se organiza, então? Por exemplo, eu sou uma pessoa que nunca parei o balé clássico. Eu nunca parei de fazer balé desde que eu entrei na faculdade. Eu não tive, quer dizer, não vou dizer que eu não tive esse problema. Em muitos momentos é assim difícil a gente conciliar. Mas como é que eu me organizo, por exemplo? Eu procurei sempre, por exemplo, a minha faculdade permitia que eu escolhesse os horários de algumas aulas. Como tinha mais de uma turma, eu conseguia escolher horários. Então, por exemplo, que não batessem com os meus ensaios ou com as minhas aulas de balé. Então, eu conseguia organizar a minha grade da faculdade mais ou menos em torno das aulas que eu tinha na UNB, na faculdade. Então, isso já me ajudava um bocado. Ou então, quando eu não tinha opção de pegar uma turma na faculdade que não chocasse com o balé, eu tentava conversar com a secretaria, com a direção da escola do balé, eu tentava mudar o meu horário do balé, para que eu não ficasse sem. Mesmo que não fosse uma turma ideal para mim, eu tentava manter os meus horários sempre sem chocar. Então, se eu não conseguia mudar o horário da faculdade, eu pedia para mudar o horário do balé. E também sempre saber separar um horário para cada coisa. Eu sabia que, por exemplo, eu não podia só separar um horário. Eu vou assistir a aula da faculdade e pronto. A gente tem prova, a gente tem trabalho, a gente tem teste, a gente tem mil coisas para fazer, né? Então, é necessário, por exemplo, um horário de estudar. Eu preciso fazer lista, eu preciso entregar trabalho, eu preciso fazer coisa. Então, eu preciso de um horário fora da faculdade que eu consiga fazer isso. Então tal dia eu não tenho balé, eu vou sentar e eu vou estudar isso, eu vou fazer só isso. E aí você passa menos perrengue, porque você começa a organizar os seus horários. Mas eu vou ter ensaio dia, mas eu tenho essa prova aqui nesse outro dia, então eu vou precisar estudar esse dia para eu não ter que passar perrengue naquele dia lá, entende? Você começa a montar um cronograma com os seus horários para que você não passe perrengue. Então, eu não vou conseguir estudar tudo isso nesse dia, então eu vou parcelar o meu conteúdo nisso aqui, mas nesse dia eu tenho ensaio, mas eu posso estudar antes do ensaio, eu posso estudar depois do ensaio. E quantas vezes eu já não chegava no balé antes e ficava estudando no balé até chegar o horário da minha aula, né? E eu não posso negar que ter um carro realmente me ajudou muito, porque me fez ganhar muito tempo. Isso é fato, né? Então, isso foi uma coisa que no início eu dependia muito de transporte público, então eu demorava mais ou menos 1 hora entre o balé e a faculdade, que era um tempo muito grande, então que me impedia de fazer muitas coisas, e que o carro realmente me ajudou nessa opção, né? Porque eu consegui salvar muito tempo e incluir muito mais coisas no meu dia, mas eu sei que isso é uma opção que não é viável para muita gente. E quando não é viável, a gente começa a criar umas gambiarra que é pra conseguir fazer as coisas encaixarem, conseguir fazer as coisas darem certo. Então, por exemplo, na época que eu andava muito de ônibus, na época que eu demorava mais de 1 hora para chegar nos lugares que eu precisava chegar, por exemplo, às vezes eu fazia o coque no ônibus. E aí eu chegava no balé, faltava, sei lá, meia hora pra começar a minha aula. Eu estudava 15 minutos, me aquecia 15 minutos. Ou estudava 20 minutos, me aquecia 10. Ou então,
sei lá, tentava sair um pouquinho mais cedo da faculdade, pegar um ônibus que fosse um pouco mais rápido, andar um pouco mais rápido, ou às vezes ia dormir um pouquinho mais tarde, acordava um pouquinho mais cedo para conseguir estudar, sabe? E você vai modificando o seu horário e vai adaptando. O problema é que as pessoas às vezes nem tentam fazer isso, nossa, vai ser impossível. E nem tentou, nem sabe como é que é, sabe? E aí você não sabe se você ia conseguir ou não. Às vezes podia ser muito mais tranquilo e você nem tentou. Então, assim, existem adaptações que a gente consegue fazer no nosso dia a dia que tornam o processo muito mais fácil, muito menos doloroso, para você conciliar as duas coisas, né? Existem alternativas? Existem outras alternativas. Então, por exemplo, você pode procurar uma escola que seja mais perto da sua faculdade, por exemplo, para que você não tenha que demorar 1 hora para se deslocar entre um lugar e outro. É uma opção. Você pode procurar uma escola que te cobre menos. Por exemplo, a minha escola é uma escola que sempre cobrou muito questão de presença, cobra muitos ensaios, cobra muito da gente. Às vezes você pode ir para um lugar que não te cobre tanto, que seja uma coisa um pouco mais solta, um pouco mais livre, só para que você não tenha que parar os seus estudos. Por exemplo, eu tenho uma amiga muito próxima, Mariana, que ela estava estudando muito porque ela queria passar para outras universidades fora de Brasília, então ela queria USP, ela queria coisa de ponta, sabe? Mas ela não queria parar o balé de jeito nenhum. E aí a mãe dela falou, e ela fazia balé junto comigo nessa escola, que é uma escola que cobra muito da gente. E aí a mãe dela falou, tudo bem, você não precisa parar, mas você não vai ficar nessa escola. Porque eu sei que você vai ter ensaio, que você vai ter exame da Royal, e que você vai ter apresentação, e lá, e você vai querer fazer tudo. E você não vai conseguir fazer tudo, porque você precisa estudar, você tem outras prioridades agora. Beleza, eu tenho outras prioridades. Então, de repente, aí o que ela fez? Ela mudou de escola, ela não parou, mas ela foi para outro lugar em que ela era menos cobrada, mas que ainda assim ela mantinha a rotina dela de fazer o balé. Então ela não precisou parar, ela só não estava realmente no mesmo ritmo, mas é uma alternativa. Outra alternativa, você pegar menos créditos na faculdade, você pegar menos matérias, sabe? Às vezes a gente fica muito louco porque a gente fala, meu Deus, porque são 4, 5 anos de faculdade e vai muita coisa e não sei o quê. Mas às vezes não tem ninguém te cobrando em formar em 4 anos, em formar em 4 anos e meio, 5 anos. Às vezes tá tudo bem você demorar um pouquinho mais. Às vezes você pode pegar uma matéria no verão, sabe? E aí a gente fica muito doido querendo adiantar as coisas para formar logo. E aí a gente, né, esquece do nosso bem-estar, da nossa saúde mental. Então, assim, às vezes vale a pena também, se você quer conciliar bem as duas coisas, e você não quer mudar de escola, ou você não quer mudar de horário, você pegar um pouco menos de créditos na faculdade, um pouco menos matérias na faculdade, para conseguir conciliar melhor. Em vez de você não querer ser puxada menos no balé, você ser menos puxada, menos cobrada na faculdade. Tá tudo bem também, é uma opção. A minha opção sempre foi essa. E não tem nada de errado. A minha opção era, eu não vou deixar a faculdade atrapalhar meu balé. Então, eu sempre fiz o mínimo possível na faculdade pra conseguir manter o meu balé. E tô formando em 4 anos e meio, que é o tempo. E consegui formar. Vou conseguir, né? Se Deus quiser. Mas é isso, sabe? Outra alternativa é você procurar projetos que tenham na sua própria faculdade. Essa mesma minha amiga que foi para outra escola e que procurou outras alternativas para ser menos cobrada no balé porque ela queria ir para fora, ela conseguiu. Hoje em dia ela tá na USP, tá estudando na USP em São Paulo, em Ribeirão Preto. E ela falou, não, porque eu mudei de cidade, então eu não conhecia, eu não tenho muito dinheiro para pagar as coisas lá, mas a minha própria universidade tem projetos de dança, tem gente que dá aula lá, tem coisas que você pode participar. Então também é uma forma de você conseguir integrar os dois, né? Então, por exemplo, procura na sua faculdade, tem muita gente que dá aula avulsa. Por exemplo, na UNB a gente vê muita aula de forró, a gente vê muita aula de samba, muita aula de, principalmente dança de salão, né? Tipo zouk, essas coisas. Ai, não é o meu foco. Talvez você não precise manter só o balé, você pode dançar outras coisas. Vai aprender outros ritmos, vai aprender outras modalidades. Também é uma opção. Sabe? Não quer parar de dançar? Você pode procurar outras modalidades que tenham na sua própria universidade, que a sua própria faculdade ofereça, sabe? É uma opção também. Então, por exemplo, eu fiz um semestre de forró
E é maravilhoso, quero voltar. Né? Porque é legal você conhecer outras coisas também. A gente às vezes fica com a cabeça muito assim, ó, muito fechadinha e não presta atenção nas opções que a gente tem em volta. Então às vezes é legal, né? Se você não quer mudar de escola ou se você não quer, enfim, pegar menos matéria na faculdade, procure uma coisa que seja dentro da sua faculdade. Ela falou que ela, minha amiga, né, conseguiu, falou que ela tinha aula de balé dentro da faculdade. Maravilhoso, meu sonho. Então, é uma opção plausível também. Mas, Débora, e se eu precisar parar? E se eu realmente não conseguir? E se eu realmente vou ter que parar o balé porque eu não tenho opção, não tá dando, a faculdade é muito pesada, muito trânsito, muita burocracia, não consigo. Eu acho assim, se realmente estiver te prejudicando, se realmente é uma coisa que não tá dando pra conciliar, para. Se é uma coisa que não tá te fazendo bem, se você tá se matando pra conseguir conciliar, para. Para. Primeiro pensa na sua saúde. Primeiro pensa no seu bem-estar. Se não tá te fazendo bem, para. Agora, se parar o balé também não te faz bem, não para. Sabe? Aí às vezes você dá um chega pra lá um pouquinho na faculdade, às vezes você diminui um pouquinho a sua carga, mas se parar te faz mal, não pare. Agora, se tá te fazendo mal com tentar conciliar os dois, para. Se você acha que vai ser melhor pra você parar, para. Não tem problema, né? Até a gente leva as coisas até onde é saudável pra gente, até onde faz bem. A partir do momento que aquilo se torna nocivo para nossa pessoa, a gente tem que rever aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está colocando na nossa rotina. Porque a prioridade tem sempre que ser a nossa saúde. Sempre, 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 sempre. Isso independente de qualquer coisa. Eu vou sempre falar para vocês. A prioridade é a nossa saúde. Se é uma questão de tempo, dinheiro, saúde, para. Sabe? Se não tá te fazendo bem de algum jeito, pare, não insista. Agora, o que eu peço pra vocês é, se vocês querem continuar, se vocês gostam, uma coisa que te faz bem, não pare. Lute, sabe? Tenta por um tempo. Se você falar assim, não, realmente não dá, desisto, tô exausta, tu dá. Aí é uma escolha sua. Mas pelo menos tenta primeiro, sabe? Pelo menos faz um esforcinho, vê se você realmente consegue, se realmente vai dar bom, se vai dar certo. Mas faz um esforcinho, sabe? Eu acho que sempre vai valer a pena. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que devem estar passando por isso agora. A gente está num momento aí de, né? O pessoal deve estar formando, entrando na faculdade agora, teve esse rolê do Enem. Então eu acho que é um papo que veio numa hora certa, assim, pra gente conversar, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Falei um pouquinho da minha experiência, contei a história dos outros. E se você tem alguma história parecida, se você também tá passando por isso, me conta, me manda uma mensagem, vamos conversar depois, tá certo? Essa live vai estar disponível amanhã no YouTube pra vocês e eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer outras perguntas, qualquer outras dúvidas que vocês tenham que não sejam relacionadas exatamente à live que a gente fez aqui hoje, me mandem uma mensagem, fala comigo que a gente bate um papo e eu tiro todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Hoje era mais isso que eu tinha mesmo pra falar com vocês. Então não esquece de botar o seu joinha, de dar o seu like, seguir a gente no canal, de seguir a gente no Instagram, no Facebook, tudo isso que eu adoro muito estar aqui com vocês, compartilhando esse momento com vocês. Tá bom? Então, um beijo, até mais e não deixe de assistir os outros vídeos, coisas que vão saindo por aqui. Um beijinho e até!